Oi, gente! Eu sou a Gabi. E eu sou o Joab, pessoal, tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje a gente vai contar algo pra vocês. Quem nos segue no Instagram já Já está sabe? sabendo. Vou deixar aqui os Instagrams que a gente usa, tá? Pra vocês. Tem um que é o nosso, que nós compartilhamos, e tem o meu pessoal. Então, são esses aqui. Vão lá nos seguir pra ficar por dentro das notícias de primeira mão. Mas a notícia é que A gente tá grávido. estamos grávidas. Nós estamos grávidas, vocês também já tinham visto aí no título do vídeo, né? Hoje vai estar esse cenário aqui, porque meu pai tá aqui e a gente só tem esse quarto pra gravar. Então vai ficar essa É o que vai ter que baguncinha ficar. aqui, tá bom? Mas vamos lá, né? Como nós descobrimos a gravidez. Quem aí tá curioso? Você tá? Eu tô muito, pra contar. Vamos contar pra vocês como nós descobrimos. E é isso aí, vem com a gente. Vamos lá, pessoal. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar bem do começo. No início desse ano, no dia 1º de janeiro, a gente foi para um café que a tia Joab faz tradicionalmente aqui. Todo ano. A gente foi, né, pro café, como toda a família vai, e aí chegando lá, tem oração, tem uma palavra e tudo mais, e Deus usou uma irmã para falar pra gente que nos daria um filho, uma filha. E que eu querendo ou não querendo, ele ia nos dar. Isso. E nisso passou um bom tempo, né? Bastante tempo, gente. E acho que uns 6, 7 meses. Uns 5 meses. 6 meses. Por aí. 6 meses. E eu não engravidei, a gente também não tava com os planos pra agora. Na verdade, a gente tinha vários outros planos pra agora. E alguns a gente teve que, assim, dar uma interrompida. Por exemplo, o canal, mais pra frente, ao longo dessa história, a gente vai contar pra vocês por que a gente deu essa pausa. E depois disso, passou-se os meses e eu cheguei na igreja. E Deus usou uma irmã para falar para mim que Deus iria me dar um presente e que esse presente viria para alegrar a minha alma. Nossa, eu e o Joab ficou, mas o que será que é? Meu Deus, será que é isso? Seria será do jeito que você pedia a Deus. E que seria do jeito que eu pedisse a Deus, sabe? Isso. Nossa, fiquei tipo, meu Deus, o que será que ela me via abrindo uma caixa, um presente que viria para alegrar minha alma do jeito que eu pedi a Deus. E aí o Joab ficou super curioso, querendo saber, né, que presente que Deus nos daria. A gente pensou, meu Deus, será que é um filho? A gente já ficou assim, né? Ou será que é outra coisa que a gente tava querendo muito também? E nem a gente lembrava. A primeira coisa, quando ela me contou isso daí, só me veio na cabeça, filho. Foi. E não foi só por aí. A gente chegou no círculo de oração aqui da nossa igreja, que é junto com o ensaio das irmãs. E uma das irmãs, assim, gente, eu falo que ela é uma irmã muito abençoada. E que as mãos dela, meu filho, botou no ventre. É certo, viu? Eu tenho uma amiga que engravidou e, tipo, Deus usou ela, sabe? Ela colocou a mão no ventre dessa amiga e ela engravidou. Aí eu cheguei no ensaio, essa minha amiga que tava grávida, que essa irmã revelou, né? Orou pela vida dela. Ela falou assim pra mim, Gabi, a irmã fulaninha não para de te olhar. E, tipo, tava meio com dor de cabeça nesse dia, eu nem reparei muito. Aí ela falou assim, eu falei, Ela falou, ela não para de te olhar, observe. Aí eu comecei a observar, realmente, ela olhava assim, ela pregava assim, falava, e toda hora ela me olhava. Aí a gente continuou e veio pro ensaio. Aí chegando no ensaio, tava todo mundo ensaiando, aí a minha amiga que tava do meu lado saiu. Aí essa irmã veio sentar do meu lado. Ela perguntou se tava tudo bem comigo e tal. Daí ela falou que ia fazer uma oração por mim e pegou na minha mão. Daí ela começou a orar, só que ela orou bem baixinho, gente. Bem baixinho. Eu não sabia o que ela tava orando, sabe? Mas eu sabia que ela tava orando, que ela é uma irmã abençoada. Nós gostamos muito dela, temos um carinho muito grande por essa irmã. E ela orou, pegou na minha mão e tudo mais. E aí ela passou a mão na minha barriga e levantou e foi sentar no lugar dela. Eu falei, amém, né? E aí toda vez que ela me via, ela perguntava, e aí, irmã, a bênção vai chegar, viu? Que era o filho ou filha, né? Aí eu falava, tipo, eu nunca repreendi, sabe? Porque se é a vontade de Deus, vai acontecer. Então, tudo vai acontecer na nossa vida conforme a vontade dele. Então, eu não repreendia, eu não falava, tá repreendido, não quero não. Eu falava, amém, no tempo de Deus. Era o que eu falava. E com isso, o tempo foi se passando. Só que antes do positivo, aconteceram muitas coisas. A minha menstruação, ela não estava regulada devido a alguns problemas hormonais. E
ao fato de que se eu tomar antibiótico e anti-inflamatório, mexe com todo o meu sistema. Então, assim, às vezes acaba atrasando. E um mês antes, tinha atrasado 5 dias pra mim. E eu fiquei, tipo, na dúvida e tal, só que aí, no 5º dia, que era o dia, assim, que Job tinha me dado pra gente fazer um teste, desceu. E aí eu desencanei. Tipo, já tinha acontecido todas essas profecias. Né? Menos a da irmã do círculo de oração. Essa ainda não tinha acontecido. Essa aconteceu depois. Aí, tudo bem. Aí, tá, né? Então foi. Aí, como esse mês atrasou de novo, na minha cabeça, gente, era certo que ela viria no 5º dia de atraso. Tipo, na minha cabeça era certo, sabe? Tipo, aquilo era muito certo. Só que Job fez uma oração a Deus pra saber se eu estava grávida ou não. Vamos lá. Ele vai falar um pouquinho agora. Como no último mês já tinha acontecido de ter atrasado, daí chegou no 5º dia, daí a gente já estava planejando para fazer um teste, porque a gente pesquisa e tal. É mais seguro fazer depois de uns 5 dias de atraso para mais, para a gente também não ficar fazendo teste toda vez, né? Atrasou 1, 2 dias, faz teste, não. Aí no último mês tinha atrasado 5 dias e desceu. E dessa vez eu peguei acho que com 2 dias, se não me engano, de atraso. Eu cheguei em casa, a Gabi já tava dormindo já, eu peguei, ajoelhei ali na cama. Deixa eu falar uma ressalva. No mês antes que minha menstruação atrasou, eu cheguei na mesa, assim, falei com autoridade, assim, com o Joab. O Joab tava pra dizer que eu não tô mentindo. Eu falei com autoridade, assim, ó, se eu não tiver grávida, minha menstruação vai descer hoje. Tipo, eu falei com autoridade mesmo, com a fé, que eu fiquei de merda, viu? Aí demorou algumas horas. Aí veio. Beleza, eu fiz isso de novo. Eu fiz isso dessa vez. Só que eu falei, eu acho que minha fé não foi suficiente dessa vez, porque não aconteceu nada. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz, ajoelhei na beira da cama e fiz a oração. E falando que o Senhor me revelasse se... Fiz quase a mesma oração que a Ágabe, né? Que se ela não tivesse grávida... Se ela não tivesse grávida, já descesse logo no dia seguinte, pra gente não ficar naquela apreensão se é ou não, se vai descer ou não, e a gente fica ansioso, fica apreensivo, querendo saber. E preocupado também, né? Aí no mesmo dia, fiz a oração, fui bem sincero. Foi como se eu estivesse conversando ali realmente com um amigo, que é o Nosso Senhor. Então fui lá, conversei com Deus, orei a Deus e... pedi a isso, que Deus me mostrasse de alguma forma se ela estava grávida ou não, ou que desse algum sinal. E aí nessa mesma noite, deitei para dormir, e nessa mesma noite não fala se ele... o que foi, porque ele falou assim, eu sonhei... Tá bom, calma. Mas eu sonhei que tava na mesa conversando com um rapaz aí, e... eu peguei e falei assim, olhei assim pra ela e falei pra ele, ela realmente tá grávida? Perguntando. E ele pegou e falou, sim, ela tá grávida. E é? Estrelinha. E é? Ai, gente. No sonho, é por isso que eu tenho um palpite devido a esse sonho, mas eu não posso revelar ainda aqui pra vocês. Mas aí aconteceu realmente, passaram-se os dias. Não, calma. Aí passaram-se os dias. E, gente, assim, eu tava me sentindo meio mal, assim, do nada. E, tipo, eu tenho, assim, muita sensibilidade no estômago. E eu ficava, assim, meio enjoada. E minha pressão caía. E eu falava, nossa, Job, eu fiquei tonta aqui do nada e tal. Aí ele falava pra mim, é estranho, né? Você até passa mal, mas também não é assim. E era sempre assim de manhã, minha pressão caía, tipo, ficava escura do nada. E, tipo, na minha cabeça era algo normal na minha vida, sabe? Não, vale a pena, só para completar, né, referente a essa oração, ressaltar que eu peguei e falei assim, que fiz uma condição, né? Que se Deus me revelasse, eu não ia contar para ninguém, nem pra Ágabe. Eu não sabia que ele tinha feito essa oração antes de saber ela não sabia, ela não sabia. Ela só soube, na verdade, depois que deu o positivo, aí no dia que ela fez o teste. Mas voltando. E, gente, assim, a gente tava se cuidando, porque a gente... Foi não pretendia. A gente não pretendia pra agora, sabe? Mas a gente também tava na dispensação de Deus. Eu tomava medicação, aí o médico suspendeu essa medicação por causa de alguns probleminhas que eu tive. E depois disso, eu tinha ido no médico
um mês antes de eu engravidar. Uhum. Pra voltar a tomar remédio. E aí, eu comecei a ter muita enxaqueca. Gente, uma vez eu fui pro hospital, porque eu nunca tive enxaqueca. Eu ficava com dor de cabeça 6 dias seguidos. Todo dia tava com dor de cabeça. Todo dia eu tava com dor de cabeça, sabe? Todo dia. Eu ainda não tava grávida. Aí eu falei pro Joab que eu ia botar o DIU. Que eu ia botar o DIU, porque eu queria colocar o DIU, porque se a gente não tava pretendendo ter filho agora, eu ia colocar o DIU, que era assim o método mais seguro. E tipo, não ia me dar tantos efeitos colaterais, pelo menos era o que eu esperava. E eu marquei uma consulta com o ginecologista de novo. E eu fui pra essa consulta. Cheguei na consulta, o médico perguntou pra mim o que tinha me levado lá novamente. E aí eu falei pra ele que eu queria colocar o DIU e tudo mais. E ele começou a me encaminhar os exames. Me passou um beta, perguntou da minha menstruação. Eu falei, tá 4 dias atrasado, mas isso aconteceu no mês passado também. E tudo mais. Aí ele falou pra mim, você vai fazer o beta, vai fazer esse exame, esse exame, esse exame, esse exame. Perguntou se eu queria fazer os outros exames no mesmo dia. Eu falei que eu preferia. Ele falou que na próxima consulta que eu fosse, a gente ia fazer os que tivessem faltando. Aí, porque tinha que fazer outros exames. São bastante exames até você ser encaminhada para colocar o DIU. E aí eu fui fazer os exames de sangue, né? Crendo que eu ia botar o DIU. Aí, eu cheguei lá e falei, tá bom, né? Vamos lá. E, tipo, nesse dia, era o 5º dia que tinha pra descer, né? Isso. Era o 5º dia que tinha pra descer na minha cabeça. Ia descer, gente. Sério, eu falava pra Joab com muita certeza. Porque assim como foi da última vez, tipo assim, não chegou a descer, só foi descer à noite. Então lá, amanheceu o 5º dia e não tinha acontecido nada. E aí ela tava aguardando pela noite. E quando a minha menstruação tá pra vir, eu sinto muitas dores nas pernas. Eu não tava sentindo essas dores nas pernas. Eu tava estranhando, porque eu não tava sentindo. Eu só tava sentindo minhas mamas sensíveis. E era a única coisa que eu tava sentindo. Eu falei, minhas pernas não tá doendo, minha menstruação tá pra vir. Isso tá estranho. Mas, tipo, mesmo assim eu achei que era normal. E eu fui de manhã cedinho, fui lá, fiz todos os meus exames de sangue. O Joab me levou, a gente fez e tal. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Joab, será que eu tô grávida? Aí ele olhou assim, gente, no fundo dos meus olhos e falou assim, com autoridade também. Falou assim, Gabi, você está grávida. Aí eu falei assim... Aí já tremeu na base. Eu tremei na base. Não, aí ele falou assim, você tem certeza? Eu perguntei pra ele, né? Você tem certeza? Aí ele olhou de novo pra mim e falou assim, Gabi, você tá grávida. Eu não vou te contar como eu sei, mas você está grávida. Aí eu falei assim, e se eu não estiver grávida? Aí ele falou, se você não estiver grávida, eu vou ficar desacreditada. Gente, na hora assim, eu fiquei, nossa, tipo, eu fiquei até me sentindo um pouquinho mal, sabe, se eu não tivesse grávida, porque ele falou com muita autoridade. E ele tinha um remédio pra buscar na farmácia, e a gente foi na farmácia. Chegando lá na farmácia, pra buscar o remédio dele, ele falou assim, compra um teste, e ele nunca mandou comprar teste, ele era contra fazer testes de gravidez. Aí eu falei assim pra ele, então eu vou comprar o mais barato, porque eu sei que vai dar negativo, que vai descer hoje, então eu vou comprar o mais barato. Aí eu comprei, gente, o mais barato, sabe? O que eu usei que deu 2 pauzinhos. Gente, mas nem foi a primeira urina do dia, mas deu muito forte. Até hoje a gente tem um testezinho e tava muito forte. Os 2 pauzinhos lá, rosa, vermelho. Aí, tá bom. Só que antes de eu fazer o teste, eu fui pro estúdio. Tem um estúdio. Por isso que eu tô de touca no vídeo, tô com essa blusa, porque eu tava atendendo. Eu atendi, eu tava de boa, gente, eu não tava nem um pouco preparada. Eu só falei, eu vou subir lá em cima, vou fazer o teste, vou filmar pra mandar pro Joia pra ele ver que eu não tô mentindo. Aí botei o celular lá pra gravar, fui lá, fiz o teste e botei lá. Aí fiquei lá esperando. Gente, eu fiquei lá esperando, né? Eu vou deixar um pouquinho aqui o vídeo pra vocês. Vocês viram minha cara, né? Gente, eu realmente não tava esperando. Quando eu vi os 2 pauzinhos... A cara dela. Gente, eu fiquei sem reação. E, tipo, minha ideia era gravar pra mandar pra ele ver que eu tinha dado negativo e tal.
E aí, na hora que eu levantei, gente, foi porque eu fiquei sem reação. Vocês viram que eu levantei, depois eu vi, mostrei assim pra vocês, nem focou. Nem focou, E na aí, verdade. quando eu sentei de novo, porque meu coração começou a tremer, e minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a fraqueza. passar mal, eu comecei a suar frio. Aí eu chamei minha sogra com medo de, tipo, de desmaiar mesmo, porque eu fiquei muito nervosa. Aí eu falei, França, eu tô passando mal pra minha sogra. Aí minha sogra subiu desesperada. O que foi, menina, que você tá passando mal? E, tipo, eu já tava pálida, né? E tava Aí com eu, essa com o teste. segurando o teste tremendo. Aí minha sogra começou a me abanar e falar, calma, Samai, calma, que ela me chamou de Samai, né? Meu nome é Gabi Samai. Aí ela viu o teste na minha mão. Aí ela falou, ah, Samai. Eu falei, França, deu positivo, deu positivo. Aí ela viu o teste lá. Aí falou, você quer uma água com açúcar? Você quer uma água com açúcar? Calma, Samai. E ficava me abanando, né? Gente, eu comecei a ficar com falta de ar. Eu fiquei pálida, eu tremia. Depois que eu voltei a raciocinar, eu só falava que minha mãe ia me matar, porque eu fiquei muito sem reação. Eu falava, meu Deus, minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar. E a irmã foi me abanando e tal, né? Aí ela falou assim, que esse teste de farmácia, desses baratinhos, poderia ter dado erro mesmo, que não era pra me levar em consideração isso. E aí, beleza. Aí eu vim pra casa, falei, então eu já vou pra casa. E ela falou assim, não compra outro teste até sair o beta. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vim pra casa. Daí eu vinha pra casa e, tipo, nessa hora que tava caindo a ficha que tinha dado os dois pauzinhos lá. E eu vim pra casa chorando, gente. Eu vim chorando. E aí eu passei na frente da farmácia e falei assim, eu não vou aguentar ficar com essa dúvida. Porque se eu tiver grávida, outro teste vai ter que dar positivo. Aí eu comprei o Clear Blue, aquele que dá as semaninhas. Falei, esse aqui, não, o valor disso tem que dar certo. Não é possível. E comprei, né? Vim pra casa, gente, chorando. Eu chorava. As lágrimas caíam assim. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. E chorava. E cheguei em casa. Falei, Gabi, para de chorar. Reage, faz outro teste. Vamos ver o que vai dar. Aí eu fiz outro teste. Aí eu fiquei esperando e, tipo, eu não sabia usar o Clear Blue direito. E aí, tipo, ficava o tracinho, assim, do tempo aguardando. Aí daqui a pouco deu grávida. Aí eu falei, grávida, mas nem deu as semanas, então deve ter alguma coisa errada com esse teste, porque demorou muito. Tipo, eu botando um monte de coisa na minha cabeça, né? Tudo Aí pra daqui não a pouco, ser. de 2 a 3 semanas. Aí eu, de Agora novo, já era. tô grávida. Aí comecei a chorar de novo. Comecei a chorar. Gente, eu chorava, eu chorei muito, sério. Eu só chorava, eu ficava nervosa, tremia. Ao mesmo tempo de felicidade, ao mesmo tempo de Eu se a medo. pessoa ficava feliz, eu ficava com medo, eu ficava, tipo, eu senti muita coisa na hora, eu não tive reação. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa pra Joab. Aí eu fui na lojinha aqui, comprei um sapatinho e botei ele na caixinha. Eu vou deixar uma foto aqui, ó, pra vocês verem a surpresinha que fiz pra ele. Coisa mais linda. E depois eu posto aqui pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo, a reação do Joab, sabendo que ele vai ser papai, tá? Então pode ser que seja o próximo vídeo aí pra vocês. E tudo bem, né? Aí beleza, eu fiz Joab, eu tava tão nervosa, gente, tão desorientada, eu precisava contar que era real aquilo, que eu liguei pra Joab e mandei um áudio pra ele, que ele precisava ir pra casa, porque eu não tava bem. E realmente eu não tava bem, gente, tava muito nervosa. Eu só chorava e meu coração tremia. Eu falei, eu vou fazer a janta e ele vai vir jantar em casa, porque ele vai trabalhar de moto. Então ele tinha como vir pra casa. E não é tão distante. Aí dava pra ele vir em casa jantar. E aí ele veio. Só que quando ele veio, ele já tava meio que esperando, sabe? Lá no coração Por dele. três motivos. A oração, a confirmação, o teste que eu mandei ela fazer, que eu falei pra ela assim, faz no outro dia, faz na primeira urina, que é mais certo, pra dar o resultado, se for positivo. Não precisou. Aí, quando ela me mandou o áudio, ela pegou e falou que não tava se sentindo bem, precisava que eu viesse em casa. Depois eu peguei e liguei pra ela. Falei assim, o que aconteceu? Eu tava chorando. Que você precisa? Ela falou assim, eu não posso contar pra você agora, só vou contar quando você chegar em casa. Aí eu já saí de casa, saí do trabalho já nesse pensamento, já quase certeza que era isso que ela tinha pra me contar. Só que, tipo, ele já ficou muito emocionado quando ele... Sim, porque não tem como. Daí, eu fiz a surpresinha pra ele e tudo mais. Quando deu 9 horas da noite, eu entrei no site do laboratório, porque o beta às vezes não demora tanto pra sair. E era o único exame que tinha saído, umas 9, 10 horas da noite. Quando eu vi lá, gente, os meus hormônios lá em cima, principalmente pra semana que supostamente eu estaria, meus hormônios Tava lá muito em bom. cima. Tava lá em cima.
E eu não Mais sabia grávida é ler. impossível. Era mais grávida. E eu não sabia ler, então eu ficava, que é isso? Porque era só dar a porcentagem lá A quantidade de de hormônio. hormônio. Falei, mas eu tô grávida? Eu não tô grávida. Eu fui pesquisar na internet, aí tava muito grávida. Tô muito grávida, né? E aí foi isso. No dia seguinte, depois que o Joab já sabia, eu tava com muito medo da reação da minha mãe, gente. Tava com muito medo. Eu comecei a chorar, eu dei uma crise assim de ansiedade, comecei a chorar, pensando que minha mãe não ia reagir bem ao fato de eu estar grávida. Aí eu liguei pra ela de manhã cedo e contei pra ela, não foi? O Joab contou pra ela. Eu que contei, porque a Gabi falou, toma assim, toma, Joab, Eu dei liga uma lá. crise de ansiedade, gente, foi Liga e sério. conta pra ela. Eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa. E, tipo, meus pais moram longe, pra quem não sabe, a gente mora em São Paulo, meus pais moram na Bahia, então a gente contou por vídeo. Por isso que a gente não tem vídeo aqui pra postar pra vocês a reação dos avós. Mas, gente, a reação da minha mãe foi o que mais me surpreendeu na minha vida. Foi o que me deixou mais feliz e mais tranquila. E, sério, eu não esperava, gente. Só de lembrar, eu me emociono. Eu tô grávida, gente. Isso, é assim, sabe? Eu choro nada. E ficou muito emocionada, porque realmente, quando eu contei pra ela, eu me senti, assim, aliviada. E aí depois a gente ligou pro meu pai, porque eles não estavam juntos na hora. Aí eu contei pro meu pai, contei pras minhas irmãs. Aí Já virou festa. virou uma festa, todo mundo empolgado. Minhas irmãs vão ser tias, as melhores irmãs promovidas, as melhores tias, os melhores pais promovidos, as melhores avós do mundo. Os meus pais, os pais do Joab. Os pais do Joab ficou sabendo, né? Porque minha sogra viu, ela No dia do teste. Ela queria até gravar uma cena me imitando, gente, de tão nervosa que eu fiquei. Eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Eu acho que aquele dia ali, eu achei que eu ia ter um treco. Eu fiquei com falta de ar, gente. Tinha passado já uns minutos, assim, e eu continuava tremendo, involuntariamente, de tão nervosa que eu fiquei. Não, e minha mãe não queria acreditar, né? Que o teste pode falhar, não sei o que. Já ligou pro meu pai, ó, vai ser avô. Bem assim. E não queria. E a minha sogra dizia que também que não queria ser vó. Só que na hora eu acho que ela me viu tão nervosa que ela ficou com dó de mim, tipo, nem brigou, nem falou nada. Não tem jeito, né? Não teve jeito. E tipo, agora são os avós mais babões do mundo. Toda hora quer ficar na barriga, toda hora quer saber como é que tá. Só não compraram nada de roupa ainda porque não sabe o que é ainda, né? Depois a gente foi fazer a primeira a gente foi pra fazer o pré-natal, né? Com a médica, a obstetra e tal, que tá me acompanhando. Daí ela passou a minha primeira ultrassom. E nessa primeira ultrassom teve algo que me deixou muito insegura. Gente, o primeiro trimestre é assim, cheio de medo, de insegurança. Então, quando você tem algo que é um gatilho para isso, assim, para te deixar com medo, com insegurança, é mais complicado, principalmente para mim que não tinha minha mãe. Tipo, todo mundo sabe, pelo menos na minha concepção, que mãe assim é um porto seguro, principalmente nos momentos difíceis, quando você descobre que você vai ser mãe. Então, assim, eu precisava muito da minha mãe. E, assim, minha sogra também tá longe, também tá na Bahia. Meu sogro tá trabalhando lá, então eles estão distantes. E eu precisava muito desse apoio. Porque na minha primeira ultrassom deu que eu tava com descolamento. Então, a gente não podia deixar o descolamento crescer. Eu tive que fazer repouso absoluto, uso de medicação. E, tipo, eu sentia muito medo, gente. Eu chorava muito. Eu chorava porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Eu chorava porque eu não podia fazer nada dentro de casa. Eu chorava porque eu não podia trabalhar. Eu chorava por tudo, né? Foi uma fase muito difícil. Eu me sentia sozinha porque já tinha que sair para trabalhar também. Então, assim, eu chorei muito, muito mesmo. Eu acho que eu fiquei chorando os 3 primeiros dias seguidos, sequentemente. Depois eu começava assim, chorava quando já ia trabalhar. Mas eu ficava conversando com a minha mãe pelo telefone e melhorava. Até que eu acho que assim, próximo da segunda semana que eu tinha que ficar meio que de repouso, eu comecei a melhorar, eu comecei a reagir, eu comecei a dizer que tipo, tava tudo bem com meu bebê. Aí faltava ainda 2 dias para a gente fazer uma nova ultrassom. Daí eu, tipo assim, eu saí de casa, eu comecei a, tipo, acreditar e ter fé realmente em Deus que o meu bebê tava bem, que ia dar tudo certo, que o descolamento não ia crescer, que não ia acontecer nada. Que já tava tudo bem. Que já tava tudo bem, foi aí que eu comecei, assim, a reagir, sabe? E foi muito difícil esse período pra mim. Depois disso, eu fiquei com muito medo e com muito trauma de fazer um monte de coisa. Joab foi, assim, um parceiro indescritível, gente. Ele me ajudava em tudo, ele foi muito companheiro. E sem ele, com certeza, não teria conseguido.
porque foi bem difícil pra mim. E daí passou, a gente fez a nossa segunda ultrassom. E na segunda, a gente também fez uso de medicação, além do repouso, né? E aí, na segunda ultrassom, a médica falou que não tinha mais nenhum sinal de descolamento, que tava tudo bem, que tava tudo certo. Aí a minha médica... O bebê cresceu pra caramba. O bebê cresceu bastante. Daí a minha médica me liberou pra voltar às atividades aos poucos, ainda com cautela, né? Algumas coisas a gente ainda não pode sair fazendo por aí, mas com cautela. Agora a gente já tá com as semaninhas mais avançadas, graças a Deus. A gente já fez a morfológica, tá tudo bem com o nosso bebê, estamos felizes, realizados e gratos a Deus por esse milagre, né? O milagre da vida, poder gerar um filho ou uma filha. E vai ter muitos vídeos diários da gravidez aqui pra vocês. Vai ter chá revelação, tá? Já vou adiantar aqui pra vocês que a gente quer fazer um chá revelação. E assim que a gente souber, né, a gente vai compartilhar aqui com vocês mais durante os vídeos. Bom, e depois, acho que acredito que o próximo vídeo eu posto aqui pra vocês Já a reação do papai aqui. E a surpresinha que eu fiz, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente compartilhou com vocês a nossa história de como a gente descobriu a gravidez. E seremos os papais. Seremos os papais em 2023, né? Estamos grávidos em 2022, mas seremos os papais em 2023. Estaremos conhecendo o fruto do nosso amor. Isso aí. Nosso baby boy, a nossa baby girl. Né? Girl que fala? Girl. Yes. Eu não sou muito boa no inglês não, gente. Mas é isso, gente. Um beijo. Baby menino, baby menina. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abração, pessoal. Tchau. Deus abençoe.